Eu acho que o engraçado da arte é como ela prevalece essas histórias, é como que ela preserva a memória do Rubens, a memória dessa família, de uma maneira que está marcado para o resto da história do nosso país. Ainda Estou Aqui, ele é um filme que ele prevalece essa história para que a gente nunca esqueça o quão difícil foi o período da ditadura militar. Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal, e antes da gente começar aqui a falar sobre Ainda Estou Aqui, eu convido todos vocês aí a já deixarem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem o vídeo com seus amigos. Afinal, estamos falando aqui de um dos maiores filmes desse ano, aqui, um dos filmes nacionais que mais tem força para ir para a temporada de premiações, então ajuda muito vocês também fortalecerem esse vídeo aqui e mostrar para as outras pessoas, para convencer elas a irem ver o filme no cinema, sabe? Para ter esse impacto grande que esse filme precisa ter, esse falatório para o filme ser indicado para o Oscar. E vamos aí então falar sobre Ainda Estou Aqui, o novo filme aí dirigido pelo Walter Salles, o diretor de Central do Brasil, a obra que é adaptada pelo Marcelo Rubens Paiva, que era o filho da Eunice Paiva e do Rubens Paiva, né? E que ele escreveu o livro contando, narrando essa história da família dele, do desaparecimento do pai dele, e que aqui agora a gente tem o Walter Salles, né, o diretor consagrado aí pelo Central do Brasil, para contar, fazer uma adaptação dessa história para o cinema. E eu acho que, cara, é um filme que é difícil, é um filme que lida com uma história que é muito delicada, mas tudo isso envolto de um período como a ditadura militar. A gente sabe que a época da ditadura militar era uma época que o governo começou a pressionar várias pessoas, começava a prender pessoas de famílias, seja classe média, classe alta, pessoas que apoiavam certos deputados daquela época na política, por conta de acusar eles de comunismo, né, de estarem sendo comunistas. E eu acho que aqui a gente vem nesse cenário aqui de uma história de uma família que morava ali na classe baixa, classe média, ali perto, ali bem de frente à praia de Itapema, no Rio de Janeiro, e que o marido dessa família, que é o Rubens Paiva, acabou sendo levado por pessoas estranhas um certo dia, a sua casa acabou sendo invadida por pessoas estranhas, acabaram levando ele num carro e ele nunca mais voltou. Então a gente acompanha essa história toda, esse drama todo em cima da esposa do Rubens, que é a Eunice, interpretada aqui pela poderosíssima Fernanda Torres, que eu acho que ela dá a atuação verdadeira da carreira dela. Ela dá uma atuação que é contida, é intimista, mas principalmente é verdadeira. É uma atuação que, através do olhar, pela expressão facial, pelo olho, pela ternura da sua pele, pela toda a questão facial, da expressão dela perante a atuação nesse filme aqui, é uma atuação que ela não precisa de diálogo, é uma atuação que ela muitas vezes ela é contida e não precisa ter um bom texto, ela não precisa ter um bom roteiro nas suas mãos, porque ela já entende o papel que foi destinado a Eunice de ser essa mulher que tinha 5 filhos e que do nada viu a sua vida virar de cabeça para baixo a partir do momento que um dos pilares da família, que é o pai, né, o pai que sustenta a casa, o pai que sai todo dia para ganhar dinheiro e tal, e sustentar a vida desses filhos e tal, ele desaparece. Então, como é que você fica nessa questão do tipo, um dos maiores pilares da sua família desapareceu e você não sabe o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, e principalmente se um dia ele vai voltar, você não sabe, porque você não tem notícias. A ditadura militar naquela época era uma situação que você não tinha como saber se a pessoa ia voltar para casa, você não sabia se a pessoa ia morrer. Existiam boatos, existiam relatos, mas eram muito boatos naquela época de pessoas que diziam que encontravam essas pessoas na prisão e depois era a última vez que se encontravam e não sabia qual era o paradeiro delas. Eu acho que, cara, você vir aqui nesse filme aqui, numa atuação brilhante da Fernanda Torres, eu acho que até o Selton Mello tá numa atuação muito contida de ser aquele pai que sabe, de alguma forma, ele sabe o que vai acontecer com ele, mas ele precisa se conter para fortalecer o laço familiar. Ele precisa se conter e tentar, de alguma forma,
alertar e acalmar a família dele, porque ele sabe que ele não vai voltar de alguma forma, sabe? Então é muito curioso porque a atuação do Selton Mello é uma atuação mais contida ainda pelo pouco que ele tem, pelo pouco de texto e de presença de tela que ele tem, é o suficiente para a gente entender quem era o Rubens Paiva e para a gente seguir essa jornada com a Eunice, com a Fernanda Torres, que eu acho que ela dá a atuação que marca a carreira dela e que marca esse filme como um todo. É uma atuação que é contida, uma atuação que está o tempo inteiro preso diante da câmera, é uma atuação que conversa com a câmera, conversa com o que está sendo dito no filme e principalmente a direção do Walter Salles pega o ambiente daquela casa conforme eles moravam ali no Rio de Janeiro e é uma casa que começa uma felicidade com um tom de luz muito iluminado, com aquele sol resplandecente do Rio de Janeiro, sabe? Com aquele tom de verão, de fim do ano, sabe? Da família reunida, das festas de aniversário. E depois que o Rubens desaparece, depois que o Rubens sai da casa, é como se existisse uma escuridão em volta daquela casa, como se existisse um vazio, um sentimento de que a casa não é mais a mesma sem o patriarca da família, sem um dos maiores pilares que constituem uma família brasileira. E, cara, é devastador. É um filme que ele te causa a sensação de você começar querendo pegar todos os momentos felizes daquela família, querer botar numa caixinha de baú de tesouro para nunca mais abrir aquilo ali, para segurar aquilo ali para sempre. E a partir do momento que o Rubens desaparece, é como se a chave daquele baú desaparecesse junto. É como se você nunca mais conseguisse abrir aquele baú, porque a felicidade daquela família ali, principalmente da Eunice, morre a partir do momento que o Rubens desaparece do filme, a partir do momento que ele desaparece e aí rola todo o desenrolar dessa história, que é uma história madura, uma história difícil de conversar com o público, mas principalmente uma história cuidadosa nos mínimos detalhes, desde a direção artística do filme, desde a design de produção, a direção de câmera, né, situando aquela época dos anos 50, com aquela câmera que ainda não era uma câmera digital, era uma câmera mais holográfica, porque você fazia vídeos e você tinha que exibir em projetor de vídeo para poder exibir pequenas memórias. O filme ele parece que é dirigido como se fosse um grande documentário, uma grande sensação de memórias daquela família que viveu momentos felizes até o certo ponto em que o pai desapareceu. Para as crianças, a infância dessas crianças não foi prejudicada porque as crianças não têm, elas têm a inocência de uma criança, elas não sabem o que aconteceu com o pai. Mas a Eunice e as filhas mais velhas carregam esse peso de lá no fundo saber que o pai e o marido nunca mais vai voltar. E eu acho que a história de Ainda Estou Aqui é uma história que, principalmente, ela se consagra como um dos melhores filmes nacionais desses últimos anos, sem sombras de dúvidas. E a participação final ali da Fernanda Montenegro é uma cena impactante, é uma atuação que não precisa de um texto, não precisa de nada, apenas o olhar atmosférico, aquele olhar do vazio da Fernanda Montenegro já carrega e já diz tudo o que aquela cena significa, o que o filme se define como um todo. A cena da Fernanda Montenegro, ela ressignifica aquilo que o filme já vinha apresentando desde o começo. No fim, Ainda Estou Aqui é uma jornada dura, uma jornada difícil, uma jornada que vai te causar uma felicidade no começo para te terminar numa sensação devastadora, numa sensação de que tudo terminou bem, ainda que sinta esse vazio, ainda que falte algo naquela família. Porque, querendo ou não, muitas histórias como essa aconteceram na época da ditadura militar e a gente tem que conversar sobre isso. A gente precisa falar e lembrar dessas histórias, porque assim como o cinema é uma fonte de arte maravilhosa e poderosíssima, a arte ela existe para que essas histórias nunca morram, para que essas histórias
vivam para sempre no nosso cotidiano, na nossa memória e para o nosso país. Deixem nos comentários o que vocês acharam de Ainda Estou Aqui. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Com orgulho, eu me despeço, então falou, é nóis e tchau!